Sem espaço. 10 dos 13 centros de atendimento socioeducativos da fase estão superlotados. Saúde na terceira idade. Clínicas geriátricas são alternativas de acolhimento para pacientes com Alzheimer. Mais de 200 animais abandonados nas ruas recebem tratamento médico, chip para identificação e aguardam por adoção em Porto Alegre. E ainda, campanha de vacinação contra a gripe imuniza 1/3 do grupo de risco apenas na primeira semana. Está no ar o Editorial J na TV. Fique com a gente! As unidades da fase, instituição responsável pela internação de jovens infratores, sofrem com a superlotação. O excedente soma quase 400 menores. Os centros de atendimento socioeducativos da fase trabalham na ressocialização de jovens infratores. No Rio Grande do Sul, existem 13 unidades de internação. Esta é a Casa Padre Cacique. Ela fica localizada na zona sul de Porto Alegre. No total, são 6 unidades, sendo 4 delas com limite de internos acima da capacidade permitida. No interior do estado, o problema é um pouco pior. São 7 casas, sendo 6 delas na mesma situação. A questão é a rede pública de atendimento ela tem que funcionar melhor. O menino muitas vezes progride para a semi-liberdade e fica o acesso mais fácil à rua. E ele acaba voltando a reincidir num outro ato infracional. Também isto contribui com o aumento da população para o fechado. Em Porto Alegre, 453 vagas abrigam 521 jovens. No interior do estado, são 299 vagas para 521 internos. Num lugar onde deveria estar dormindo 2 adolescentes, a gente tem 5, 6. Só isso já gera um desconforto e uma situação de conflito, de disputa de espaço mesmo no lugar. Acaba que os adolescentes estão em risco, né? Tem adolescente que apanha dentro da fase. A expectativa de vida da população brasileira cresce ano após ano. Segundo o IBGE, mais de 10% dos brasileiros têm mais de 60 anos. Com idade avançada, doenças degenerativas como Alzheimer são cada vez mais comuns. Muitos desses velhinhos encontram o cuidado e a atenção necessárias em clínicas geriátricas. Porto Alegre possui dezenas de clínicas geriátricas particulares, especializadas em pacientes com Alzheimer. Uma delas é esta, localizada no bairro Menino Deus. O local abriga 59 idosos, 47 deles com Alzheimer. O atendimento é feito por um médico, uma terapeuta ocupacional, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E custa, no mínimo, R$ 3.500 por mês. E os medicamentos ficam por conta dos familiares. Recebemos o idoso em qualquer dificuldade que possa estar prejudicando a sua atividade. Trabalhamos com a terapia ocupacional diariamente, tá? Nós temos também o serviço religioso, que vem a cada quarta-feira, musicoterapia, certo? E também nós temos aula de dança. Porto Alegre não possui asilos públicos. Os idosos que não podem pagar por clínicas geriátricas são encaminhados a locais mais acessíveis, mas que também cobram mensalidade. A SPAM é um desses exemplos. Localizado no bairro Nonoai, o asilo passou a aceitar pacientes com Alzheimer há cerca de 2 anos. Dos 95 idosos na instituição, 12 deles têm a doença, como Selminda, casada com Salim há mais de 50 anos. Sem filhos, o marido resolveu não abandonar a esposa e vir junto para o asilo. Aqui, eles recebem tratamento médico e desenvolvem atividades de lazer. Para manter os serviços, a instituição recebe verbas da prefeitura e arrecada recursos através de feiras, bazares e doações. Aqui é a partir de um salário mínimo. Eles contribuem com 70% do seu benefício previdenciário. Nós estamos recebendo aqui no estúdio nossa colega Jorge Ubatuba, estudante do 4º semestre de jornalismo aqui da FAMECOS. Ela denunciou a situação de abandono do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, aqui em Porto Alegre. A instituição está há mais de 4 meses sem um diretor. Jorge, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E o que tu observou nas tuas visitas ao museu e qual é o que a falta de um diretor faz para um museu? Muito obrigada pelo convite. Bom,
Em primeiro lugar, eu fui no museu como usuária, né? Eu fui fazer uma pesquisa de campo para ver como é que tava. E me chocou muito de cara ali, tu já vê que o museu tá muito abandonado. Tu não vê muito movimento. O que mais dá movimento é o acervo de imprensa, né? E eu liguei, como pedem no site, para agendar uma consulta ali no acervo de imprensa, e eles me disseram que apenas 8 pessoas poderiam consultar por dia, né? E no dia que eu cheguei, tinham 26 pessoas lá dentro. 26 pessoas? 26. E algumas delas estavam consultando material no chão, e são jornais históricos. Então, é uma situação muito grave. Além disso, o prédio é histórico, né? Então, é lógico que tem diversos problemas. Entre eles, tinha uma janela quebrada, tinha infiltração na parede, e eu soube por fontes que existem calhas e telhas furadas onde o acervo é mantido, né? O depósito do acervo. Então, é muito complicado. Precisa de um diretor para organizar isso, né? Para fazer uma política que uniformize e eles entendam o que o museu necessita, né? A folha do jornal em si, ela já é uma folha frágil, então tá manuseando jornais de 50, 60 anos que possam existir lá no chão acaba sendo um perigo, acabando levando a perder a história daquele documento, né? Exatamente. E eu conversei com uma museóloga e ela me contou que os jornais são muito sensíveis, a degradação é de um dia para o outro, ainda mais que o prédio é muito quente e não tem ar-condicionado, não tem acondicionamento apropriado, então a fibra do jornal ela se dilata de um dia para o outro, então a perda é muito rápida. Alguns jornais também mais novos, né, não eram históricos, estavam armazenados no chão, o que é muito complicado também. Tu chegou a entrar em contato com a Secretaria de Cultura aqui do Estado, eles te deram algum retorno? Entrei em contato com eles, né? Só que como não tem um diretor ainda e ainda não foi nomeado, até o momento que a matéria foi ao ar, não tinha nenhum diretor nomeado, ou seja, não tem previsão, né, para essa situação melhorar. E eles disseram que só iriam me responder assim que eles nomeassem, né, o diretor e ele assumisse o cargo. É uma pena, né, porque esse museu acaba contando toda a história da comunicação aqui no estado e no Brasil, e é uma referência, eu acho, na América Latina, né? Exatamente. O museu é muito procurado não só por brasileiros, né, de outros estados, mas argentinos e uruguaios. Então é uma pena, né, a gente ver como é que está um museu que não conta apenas a história da comunicação, e sim da sociedade em si, porque os jornais trazem histórias aqui de Porto Alegre, que até o jornalista que eu entrevistei, que faz muitas pesquisas, o jornalista me falou que ele descobriu histórias de Porto Alegre que, se não fossem nos jornais, ele nunca saberia. É uma pena mesmo, é um acervo que precisa ter o cuidado o mais urgente possível, não é mesmo, Vitória? No próximo bloco, conheça a unidade de medicina veterinária da Prefeitura que acolhe animais de rua e usa tecnologia para evitar novos abandonos. Você já se vacinou contra a gripe? Fique com a gente e conheça os grupos de risco. E 500 mil gaúchos fazem parte do grupo de risco que podem receber a vacina da gripe nos postos de saúde do estado. Na primeira semana da campanha, mais de 1.200.000 pessoas foram imunizadas. A vacinação contra a gripe começou uma semana antes no Rio Grande do Sul, em relação ao resto do país. O objetivo é imunizar a população antes da chegada do frio. A meta é vacinar 3,5 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. Quem é que pode receber a vacina pelo SUS? São as crianças acima de 6 meses, né, 0,25 miligramas, e adultos
acima de 60 anos, né? Criança até 12 anos de idade. Portador de deficiência física e pessoas com doenças crônicas, com asma e bronquite, também têm direito a receber a vacina. Também estão no grupo de risco gestantes, profissionais da saúde, do sistema prisional, indígenas, presos e mulheres em até 45 dias após o parto. Eu faço a vacina porque eu sou portador de uma cardiopatia crônica, né? E também pela idade. Eu estou muito satisfeito com a vacina. Depois que comecei a fazer vacina, eu nunca mais peguei aqueles resfriados muito fortes, né? São resfriados fracos. No último ano, cerca de 2,7 milhões de pessoas receberam a dose da vacina da gripe no SUS, no Rio Grande do Sul. O estado vacinou 80% do seu público-alvo. A rede particular oferece a vacina tetravalente, que imuniza contra 4 tipos de vírus. O valor cobrado gira em torno de R$ 80 a R$ 100. A vacina trivalente contra a gripe, contra a influenza, ela protege contra 3 tipos de vírus da gripe. A vacina quadrivalente, ela protege contra 4 tipos, ela inclui um tipo a mais da família B. É recomendado que as pessoas que estejam apresentando febre ou tratando uma infecção grave aguardem a resolução dessa doença para fazer a vacinação. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou nessa semana que não há mais recursos disponíveis para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo para novos contratos terminou no final do mês de abril. A Justiça Federal determinou a reabertura do programa para novas inscrições. No entanto, o MEC recorreu da decisão. Ainda não há informações se haverá uma segunda edição do FIES neste ano. Mais de 200 cães e gatos aguardam adoção na Unidade de Medicina Veterinária da Prefeitura de Porto Alegre. Antes de ganhar um novo dono, eles recebem um chip para evitar novos abandonos. Quem vê este pitbull de 10 anos brincando não imagina como ele chegou aqui. Apolo foi resgatado pela Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre com sinais de maus tratos e metade do peso considerado saudável. Em 5 dias de tratamento, ganhou 3 quilos e motivos para brincar de novo. Assim como ele, 230 cães e gatos estão aqui. Na Unidade de Medicina Veterinária da Seda, os animais são acolhidos, alimentados, vacinados, castrados e registrados com chip. E assim que estiverem em condições, são encaminhados para adoção. Os animais são resgatados das ruas diariamente por 2 unidades móveis adaptadas para atendimento e transporte. Com salas de procedimentos e canis, 10 médicos veterinários garantem os cuidados aos bichinhos. Joyce é uma das profissionais dedicadas a isso. Era o antigo Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Teve uma lei a partir de 2011 que proibia o uso de eutanásia, para controle populacional de cães e gatos. A partir disso, se viu a necessidade da criação de uma secretaria, então, que trabalhasse por um outro viés, com bem-estar realmente de cães e gatos, tentando fazer um controle populacional desses animais de outra maneira. Mesmo com essa estrutura, outras entidades se dedicam a cuidar dos bichos. Uma delas é a ONG Patas Dadas, que há 6 anos acolhe animais de rua em Porto Alegre. 80 voluntários cuidam de 150 cães e gatos. Lauro é um dos empenhados na manutenção e expansão do projeto. Houveram alguns envenenamentos aqui no local, então alguns voluntários do projeto existente na época resolveram divulgar para a imprensa e fundaram o Patas Dadas, que trata, vacina e depois castra e encaminha para doação, através das feiras ou da nossa página no Facebook. Se você deseja acolher o bichinho, a Seda realiza uma feira de adoção uma vez por mês, sempre no último sábado. A feira acontece na unidade da Lomba do Pinheiro, Estrada Bérico José Bernardes, Parada 19. Se você conhece alguma situação de maus tratos ou abandono, ligue no telefone 156 da Prefeitura de Porto Alegre. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com/editorialjota. E não deixe de conferir o nosso site, www.eusoufamecos.net/editorialjota. Tchau!